Para a montagem do nosso esmeril tipo toca-disco, eu vou utilizar um motorzinho de máquina de escrever antiga, ou pode ser um motorzinho de impressora como esse. Eu vou utilizar para esse projeto uma fonte de 19 volts, mas a parte principal que envolve uma dificuldade maior na hora de se fazer um projetinho desses é a questão do mandril, como adaptar, seja uma broca, seja um disco de lixa, uma pequena serrinha, enfim, que queira se adaptar nesses motorzinhos. Há uma dificuldade de se encontrar mandril desse tamanho, se encontrar uma forma de conectar aqui a ferramenta que se precisa, de modo que ela possa ser substituída conforme a necessidade. Tem sido comum a utilização desse tipo de conector de eletricidade para essa função. Para esse mandril eu vou utilizar um conector maior como esse aqui, né? Ele vem encapado também. Esse aqui eu já tirei a capa. Ele vem plastificado. Acho que esse aqui deve ser do tamanho maior que tem desse modelo de conector. Esse tipo de motor aqui, em especial, ele vem com essa partezinha de metal aqui, essa engrenagemzinha de metal. Ele vai se encaixar aqui, esse tipo de conector, dá uma batidinha com martelo e vai formar essa peça aqui, conforme eu fiz para esse motor aqui. Ela é encaixada aqui, né, como essa. Feito isso, a gente então simplesmente com a peça pronta aqui lá dentro, aí é só encaixar no motor, porque ele fica perfeitamente encaixado aqui. Ó. Então eu vou utilizar esse tipo de conector para colocar o parafuso do disco. Esse disco eu fiz com um pedaço de cano de PVC. Eu fiz um disco menor com uma tampinha dessas, a gente recorta com estilete aqui, depois dá uma lixada nele. Então são dois discos. Esse disco aqui em cima vai a lixa e esse para prender a lixa. Primeiro a gente dá uma ajustadinha de leve nesse parafuso e depois é só completar aqui. Fixou. Com isso facilita muito, né? Troca da lixa, aí é só colocá-la entre os dois discos plásticos aqui. Pensei em fazer algo prático, né? Pequeno, que às vezes na bancadinha de trabalho assim, às vezes a gente quer dar só uma emparelhadinha em alguma coisa e nessa posição assim, ele vai ficar muito funcional, vai ficar muito prático para esse tipo de trabalho e para a capacidade dele mesmo, a própria capacidade do motor. É uma ferramenta projetada para trabalhos de mais precisão em pequenas peças, né? Enfim, possam então ser moldadas, emparelhadas no disco de lixa. Bem, para a montagem do nosso esmeril tipo toca-disco, eu vou utilizar uma latinha de pó de café. Eu já fiz uma pintura prévia nela, depois recortado, que tiver que recortar, enfim, eu vou fazer a pintura final. Para sustentar o motor, eu fiz um suporte com plástico de uma tampa de impressora. É interessante fazer esses trabalhinhos assim, é justamente você encontrar as peças que se encaixam no projeto com uma facilidade assim surpreendente. Para esta latinha, eu tinha essa tampa de impressora, eu já havia recortado alguns pedaços de plástico dela, mas encontrei esta parte bem aqui do centro e que tinha este reforço do plástico aqui, né, a própria
tampa da impressora. Eu tirei a medida, ele se encaixava perfeitamente aqui. Eu recortei, depois emparelhei com a lixa aqui até ele ficar bem parelhinho nessa volta. E aí ele se encaixou aqui perfeitamente, que nem será necessário colocar parafuso para prendê-lo aqui, porque ele se encaixa perfeitamente aqui, fica encaixadinho. A pintura já está concluída, ficou bem parelhinha. Pensei em fazer um suporte plástico para calçá-lo por dentro, vai ser necessário fazer uma peça de PVC. Eu já preparei o circuitinho aqui, positivo no conector, eu liguei no interruptor e o interruptor então no motor, de tal maneira que ele vai girar no sentido anti-horário. Eu tive que bolar um jeito de fazer esse conector encaixar-se ali, porque ele não tem outra forma de prender e a lata por si só não tinha base para dar sustentação para ele aqui. O furo aqui não teve como ficar no centro por causa da emenda da lata e esse parafuso aqui ficava muito feio ali, então eu resolvi fazer uma vista de PVC também para encaixar pressionado. Muito cuidado para não amassar essa lata, porque ela é muito frágil, qualquer coisinha pode amassá-la. Isso aí, confirmo. Eu quero que a chave fique para baixo desligado, para cima ligado, para cima ligado. Fiz alguns testes para um material mais adequado de se usar aqui dentro. Com areia, a necessidade de você colocar areia dentro de um saco plástico, porque por alguma frestinha ela acaba saindo algum pó, algum farelo. Também, como eu havia colocado o motor muito junto ao saco plástico, eu imaginei também que numa hipótese de superaquecimento, aquele saquinho iria derreter e a areia podia prejudicar o motor. Então eu coloquei um motor dentro desse frasquinho de remédio para evitar que isso acontecesse, mas daí não foi possível colocar a areia no saco, porque daí não tinha como acomodá-lo aqui, como fechar, então tinha que colocar areia solta. Colocando a areia solta, ele sempre fica vazando por alguma frestinha, por mais encaixada que a tampa esteja, ele fica vazando. Haveria necessidade de colocar cola e eu não queria colocar cola, porque na necessidade de uma manutenção, de você ter que fazer algum reparo, ele não teria como abrir sem danificar a carcaça. Então cheguei à conclusão que o mais prático, mais correto de colocar aqui seria argila. Uma porção de argila assim no bazar custa R$1,50, foi o que custou esse aqui. Primeiramente eu coloquei um saco plástico no interruptor e no conector, e agora eu vou colocar argila, vou acomodando a argila pouco a pouco ali para depois encaixar esta parte aqui na latinha. Aqui está a colocação da argila, embora dê um pouco de sujeira na hora de colocar, ela dá maior segurança para o equipamento, não tem o risco de vazamento de nenhum farelo. Certinho. Essa argoela aqui, ela é interessante para dar sustentação nessa base aqui de metal, para que o plástico não fique tombando assim. Para trocar a lixa, é só trocar a lixa e colocar de volta no lugar.
Aí está então como fica o dispositivo do mandrilzinho, muito prático. Eu coloquei aqui uns pezinhos que eu fiz com essas borrachas de eixos de impressora. Só cortei umas rodinhas dela, colei aqui. Então, sem isso, ele vai sair andando. Vamos fazer um teste. Metal. Esse foi o desempenho então deste esmeril com uma fonte de 19 volts. Com todos esses motores, tanto esse aqui que eu usei de máquina de escrever, quanto os de impressora, eles funcionam entre 12 e 32 volts. Eu tenho aqui uma fonte de impressora para 2 voltagens, o verde apenas 14,5 e quando acende o amarelo os 31 volts. Então primeiramente eu tenho aqui 14 volts e meio. Então ao utilizar esta fontezinha, você reduz a velocidade para algum trabalhinho que queira fazer mais tranquilo. Ocorre que com os 31 volts ele não tem peso suficiente para usar os 31 volts, é preciso segurá-lo aqui, porque senão ele sai andando sozinho. Mas o interessante é que realmente ele ficou muito funcional mesmo. Olha só. Isso aqui é de teclado de computador, então eu fiz esses pezinhos com a borracha do eixo de impressora, como está aqui, e coloca-se a ventosinha. Essas ventosinhas aqui garantem que ele não vai sair caminhando por aí, né?